A nossa reunião hoje, ela tem um caráter mais, assim, objetivo. Aquela primeira teve muita apresentação e tal. Então, agora todos estão pós-doutores em alocação negociada. É, Vai ter aula prática? já já vai começar a aula prática. Bom, vamos... Eu sei que a Camila tem que sair às 10h30, né, Camila? 10h30 você tem que sair, né, Camila? 9. Ah, tá. Acho, Mário, o Marco, 10 horas também eu vou ter que sair, tá? Tá. E de preferência que seja 9h30, porque tem que preparar antes algumas coisas. Não vai até 9h30, não. Ótimo. Nós vamos aqui hoje até às 9h, né? Eu vou passar a palavra assim para o Bruno Marques, que ele já sabe tudo que eu vou falar aqui. E aí ele falou, ó, lá aconteceu assim, 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 lá no Corumbá Veríssimo em São Marcos, né? No Piancó. Gente, isso aí que o Marco está falando, isso aí vai dar certo, esse outro aí não vai dar certo, não. Então, aí vai ser o prático mesmo, já passou lá pelo Piancó. Né, Não Bruno? pode deixar. Bom dia Bom para dia. vocês. Tudo bom, pessoal? Tudo. M. Juber está aí, o Marquinhos e o Fabrício já estão aí, o Reiser também. Então, eu acho que do nosso grupo está faltando Elaine, né? Mas já vamos começando, né? E à medida que as pessoas forem chegando, então, se for o caso, eu volto um pouquinho, tá? Mas estamos aqui, então, o Antônio, o Thiago Faeg, Bruno também ali pela Faeg, Camila pela Saneago, o Kenny está pela Cifaeg, né, Kenny? Goiasa. Goiasa, pela Goiasa, o Juber MP e o Fabrício Marcos e Reiser aqui pela SEMAD. Bom, qual é a nosso propósito aqui? Eu vou apresentar uma proposta, que é uma proposta que ela dá rumo em cada uma das etapas, né? Como é que vai ser cada uma das etapas do processo de alocação negociada do Meia Ponte? Para vocês terem assim, uma ideia geral, né, existem 3 principais, grandes tipos de outorga de direito de uso da água no estado de Goiás. 3 grandes tipos de atos autorizativos, nem vou falar de outorga. Tá? 3 grandes tipos de atos autorizativos. Tem a dispensa, né, quando determinadas condições são observadas, aí o requerente ele sai com uma dispensa, né, de outorga. É o primeiro ato, é um ato simples, né, não deixa de ser um ato administrativo, mas é um ato para condições mais específicas, pouco uso da água. Nós temos 5.000 atos desse no Meia Ponte. Tá? Tem um outro tipo de ato, que é o termo de autorização temporária. Isso foi criado aqui no estado de Goiás, e ele é aplicado para bacias onde não tem problema de demanda de disponibilidade. Tá? Então, esses atos, eles dão uma folga para que o empreendedor possa iniciar, né, as tratativas, às vezes de financiamento, às vezes de implementação do empreendimento e tal, sendo que tem uma chance muito grande, né, de dali a um pouco ele ter a outorga de direito de uso da água, porque são bacias que não tem problema de demanda de disponibilidade, e nós entendemos, né, o Estado entendeu que não faz sentido ele ficar aguardando numa fila, sendo que lá na frente ele tem grande probabilidade de obter
a outorga. Então, ele tem um termo de autorização temporário, né, que também tem que preencher algumas características, e ele sai com aquilo ali. Esse tipo de ato, talvez exista ainda alguns ali na bacia do Meia Ponte, porque antes não tinha a trava de bacias críticas não terem termos de autorização temporária, então saía. Tá? Mas desde que o TAT, nessa nova versão, foi emitido, não foi emitido mais nenhum ali para o Meia Ponte. Tá? Muito bem. O terceiro é a outorga de direito de uso da água. Tá? Então, quando a gente faz a outorga de direito de uso da água, ela é para todos os setores, todos aqueles que não podem ter a dispensa de outorga, porque não são usos de maior monta, né? Saneamento, geração hidrelétrica, irrigação de maior porte, médio e maior porte. Então, o foco, né, da alocação negociada aqui é principalmente esse terceiro, tá? Porque não que nós não iremos olhar para o primeiro, da dispensa de outorga, porque muitas dispensas de outorga, junto ao que nós já conversamos na reunião passada, elas acabam dando um volume considerável. Tá? Então, nós estamos falando do terceiro ato, principalmente, e como é que seria a alocação, né, dessa água, então, no Meia Ponte. Bom, a visão geral do Estado é que existem solicitações sujeitas à outorga, ou seja, já não é mais TAT, já não é mais dispensa de outorga, existem no Estado, estou falando tudo em grandes números, 5.000 solicitações sujeitas à outorga. Essas estão aí na pauta, né? Sejam elas No Estado todo, Marco? Estado todo, Estado inteirinho. Tá? Dessas 5.000, 1.100 estão no Meia Ponte. Então, é um bom desafio. Tá? E aí nós estamos falando de um quinto das solicitações sujeitas à outorga estão nesse território do Meia Ponte todo, nele inteirinho. Não estou falando TAT e não estou falando dispensa de outorga, só aquelas sujeitas à outorga. Tá? Então, esse é o contexto. Por favor, Bruno. Só uma dúvida, porque quando você fala esse valor, né, de 5.000 solicitações, 1.000 estão no Meia Ponte, surge minha dúvida, porque não necessariamente número de pedidos significa grandes volumes de água, né? Por exemplo, se a gente for pegar uma solicitação de outorga de irrigação, né? Uma outorga, às vezes, pode significar mais volume de água do que 10 outorgas para uma pequena atividade de outras coisas. Era só para entender qual é não sei se você está antecipando a pergunta, ou se dá para a gente entender uma grandeza aí desses pedidos. Não sei se ficou clara a pergunta. Seu áudio está desligado, Marco. Hoje, falando de outorgas vigentes, tá? E falando em volume. Tá? De outorgas vigentes, 75% do volume é saneamento, porque é uma característica de uma bacia de manancial de abastecimento público. Né? Por isso que nós começamos as alocações, tirando o caso do São Marcos, que é agro, né? Piancó e Meia Ponte, por serem mananciais de abastecimento público, que tem aquela previsão legal e tal. Então, hoje, Bruno, 75% do volume, não do número de atos, que é a sua pergunta, é saneamento. Tá? Nós já temos aí uma estimativa de, dentro das solicitações, o que seria volume para cada uma delas. Tá? Mas eu não tô com essa informação aqui agora. Tá? Mas, de qualquer forma, também o saneamento é um grande usuário, então representa um volume significativo, sim. Não sei se tem grandes novas
solicitações, porque a maior delas, né, Camila, é ali é aqui em Goiânia. Então, assim, não... Eu imagino que seja tangencial. Eu não estou com o número aqui, mas numa próxima reunião posso trazer, né, esse número quanto. Hoje, 75% é saneamento. Dos pedidos, qual é a fatia de cada setor? Né, que é essa a sua pergunta. Tá? Mas você tem razão, não significa que número de atos estão principalmente ligados ao saneamento, no caso agora, em termos de volume. Em termos de volume, eu posso quase que afirmar que não. Tá? Diga aí, Antônio. Tá sem som, Antônio. Só complementando, eu entendo o Bruno querer saber essa valor dos volumes, mas eu acho que o número de processo para nós já é interessante, porque pequeno ou grande é um processo que nós vamos ter que trabalhar com ele, né? Pequeno ou grande, Claro, sujeito ao tem outorga, né? razão. Exatamente. Não, você tem toda a razão. Tá. Era só uma informação a mais, às vezes, né, para a É, gente poder entender o universo que nós estamos isso. trabalhando, né? É. E até mesmo porque o Bruno ele acompanhou bem de perto a questão lá do Corumbá Veríssimo e São Marcos. Lá digital é agro. Então, tem uma forma de alocar com agro que é diferente da forma de alocar com a geração hidrelétrica ou com saneamento. Né? Então, isso tem uma importância quando a gente vai sentar nas mesas de negociação e tal, para fazer a alocação. O tipo de uso que o agro faz, ele é sazonal. O da geração hidrelétrica e saneamento, ele é contínuo. Né? Não tem sazonalidade. Tem um pouquinho de sazonalidade, mas não é quase nada. Né? É mais ou menos assim, contínuo. Então, as estratégias de alocação de negociação, elas têm um tom do tipo de uso. Né? Bom, eu não sei se o Fabrício, nós temos esse levantamento já, assim, em PowerPoint, não, né? Não, ainda não. Ainda não, tá bom, ok. Bom, então o que nós estamos trabalhando agora? Fechei com a secretária. É uma proposta das etapas. Porque como são 1.100 pedidos sujeitos à outorga, que é mais um quinto, um pouco mais que um quinto do total do estado, diferentemente do São Marcos e do Piancó, o que nós fizemos, o que a ANA e os estados fizeram no São Marcos e o que a SEMAD, junto com o comitê, fez no Piancó. Ali nós tínhamos a expectativa, tanto lá quanto no Piancó, de regularização total. Aqui no Meia Ponte, não. Aqui no Meia Ponte, já antecipo que não será possível. Tá? Lá no São Marcos e no Piancó, nós fizemos um bloco de todos os pedidos até, no São Marcos, a primeira etapa até final de 2020, e no Piancó todos já, de uma vez, que era saneamento e os pequenos produtores ali rurais. Aqui não dá para colocar tudo de uma vez. Tá? Então, essa proposta que eu quero apresentar aqui foi fechada com a secretária, ela me pediu para discutir isso com vocês, né, para que a gente tenha uma deliberação, para que o órgão gestor, a SEMAD, possa caminhar no processo de alocação, né, com um acordo feito. Né? Um acordo ele é simples, é tranquilo, mas ele, como qualquer processo de negociação, ele tem que estar claro, explícito na mesa, todo mundo concordando. Então eu vou projetar, que eu mandei para vocês ontem, já bem de noite, mas eu vou projetar aqui. Enquanto eu projeto, alguém tem alguma dúvida? E se... Eu tenho uma pergunta. Eu lembro que, bom,
há algum tempo atrás, acho que quando a gente começou essas discussões, Marco, nem foi uma reunião, acho que foi uma conversa, não sei se foi uma conversa nossa só, bilateral, ou se você também chegou a comentar isso, acho que foi numa reunião até, que a intenção era até pensar, como foi no São Marco, um marco regulatório para o meia ponte. Isso, Né? isso. E aí, só para entender, porque marco regulatório não deixa de ter também as etapas de alocação negociada de Certo. água, mas ele tem uma ferramenta um pouco mais ampla. Né? E como a gente está falando de um território mais amplo, como foi externalizado na última reunião, né, sobre a dinâmica, sobre as dificuldades, porque a gente, por que optou por trabalhar a alocação negociada e não pensar no marco regulatório como um todo, né, já que disciplinaria uma série de outras questões dentro da gestão de recursos hídricos? Por um motivo só, você tem toda a razão. Mas assim, vamos lembrar lá, por exemplo, lá no São Marcos. No São Marcos, quem colocou as etapas de forma de alocação foi a SEMAD, foi Goiás que colocou na mesa de negociação, não tinha. É verdade. Lembra que vocês pediram? Não, tem que ficar claro, como é que vai ser isso e tal. Aí a Andrea negociou lá e conseguiu colocar aquelas etapas que você tem razão, que lá é alocação negociada, aquelas etapas ali. Primeiro isso, depois isso, depois isso, depois isso. Né? Então, acabou que dentro do marco regulatório lá, né, o marco negociado, entrou uma etapa da alocação. Aqui, para a gente ir amadurecendo, entendendo melhor assim, a bacia, a SEMAD entende, Bruno, que a gente começa por um processo de alocação e, naturalmente, nós vamos chegar no marco regulatório com disciplinamento de vazões mínimas, né, vazões dispensadas de outorga, vazões de alocáveis, eficiência mínima em irrigação, enfim. Né? Então, nós estamos indo no mais prático primeiro para depois construir o marco participativo, aí sim, numa resolução. Né? O produto final é o mesmo, O produto final é o a mesmo, ordem dos fatores. é isso aí. O Tá, produto joia, final é o beleza. mesmo. Maravilha. Tá? Então, deixa eu pegar aqui meia ponte. Projeto 2022. Aqui na minha pastinha do Explorer já é marco regulatório participativo e alocação negociada. Documento de apoio, minuta. Bom, então o texto é esse aqui. Tá sendo projetado aí? Sim. Tá. Então é uma minuta de regulamento, ok? Está bem minuta mesmo, né? Ele estabelece diretrizes para o processo de alocação negociada da água na bacia do Meia Ponte, né? Aí aqui vai ter o preâmbulo aí, pode ser que seja uma IN, enfim, internamente a gente vai ver como é que o que isso será, tá? E resolve o seguinte, né? Primeiro, que foi algumas perguntas da nossa reunião anterior. Marco, por que não só fazer lá no Alto Meia Ponte e tal? E aí tiveram as explicações, e o que ficou, qual é a nossa proposta? Que fique claro no artigo 1º que o território objeto da alocação negociada é a bacia hidrográfica do Meia Ponte. Tá? E qual bacia hidrográfica do Meia Ponte? Aquela da resolução 48/2022 do Conselho. Tá? Que é aquela que já foi revisada e todo o estado foi revisado, né? Então é aquela bacia, tá? Já temos normativo da delimitação aí da bacia. O artigo 2º, né? Foi uma outra coisa, também é algo que o setor agro tem pedido bastante, que é a questão da sazonalidade. Então nós trouxemos para o artigo 2º essa questão da sazonalidade. E uma outra questão que foi muito debatida na nossa reunião anterior, que lá embaixo não tem problema, lá para cima vai ter mais problema de alocação. Perfeito, perfeito. Então nós colocamos aqui já que a alocação será feita por ponto de controle, vão ser uns 10, 13 pontos de controle, tá? Ou seja, 13 sub-regiões
e dentro de cada uma dessas sub-regiões que nós vamos alocando a água ali até esgotar o limite em cada uma delas. Então, à medida que lá embaixo foi esgotando mais para frente, vai cabendo mais uso lá para baixo. Por favor, Antônio, vamos assim, gente, vamos tirando a dúvida no meio, vamos conversando mesmo. Tá. Quando você coloque para cada mês, ainda não está instituída a outorga sazonal. Tá, sim. Hã? Já tem resolução. A resolução do Conselho já permite isso. Mas na nossa que nós estamos revisando, agora que nós estamos formulando o texto. Não, já tem previsão legal, já estamos... Inclusive, no Piancó já emitimos assim. Quer comentar, Bruno? Sim, eu estava até com a resolução aberta aqui, estava procurando onde que está aqui. É na seção 4, Antônio, tá vendo? Ó? Resolução 22 do Conselho, seção 4, da outorga sazonal, coletiva e situações de conflito, tá vendo? O artigo 8º já fala. Outorga sazonal, então ela já traz a previsão de outorga sazonal. Isso foi um assunto que nós iniciamos, lembra? Você participou de todas as reuniões, todo mundo que está aqui participou. Tá certo. A gente iniciou o processo e naquela ocasião a gente falou, daqui a algum tempo a gente precisa revisar para conseguir disciplinar essa questão da sazonalidade, porque realmente a aplicação da outorga sazonal dos moldes, assim, né, mais, digamos assim, mais assertivo, de uma forma mais inteligente, né, a gente ainda precisa evoluir nessa questão da outorga sazonal um pouco mais. Por isso que essa discussão é muito importante nessa nova resolução, nessa nova revisão do Conselho. Mas já temos já algum existe, expediente de outorga sazonal na bacia? Tem, Piancó. No Piancó lá no Piancó. Já emitiu assim. Né? Nós somos no São Marcos já prevê assim, tá? Porque a ANA emite lá e a ANA emite sazonal. Diga, Júber. Eu acho que o Antônio está querendo dizer é que a gente está discutindo isso, que essa resolução está sendo revista, e a gente está, inclusive, com um grupo discutindo novamente essa situação e os limites dessa outorga sazonal. E talvez possa haver alguma alteração. Eu acho que é isso que o Antônio quis dizer. Entendi. Mas quanto à sazonalidade, eu acho que não. Já estava previsto na 22, eu acho que está certo, então. Deve ser considerada, né? É a resolução vigente. Né? É a vigente, E eu acho que isso não vai sair da resolução, na verdade, a gente vai melhorar a compreensão da sazonalidade da disponibilidade hídrica, né? E lá a gente estava pensando, o estado de Goiás estava pensando por uma questão de limitação de informação em tratar de sazonalidades período seco, úmido e médio. Mas já evoluímos, né, nas nossas tratativas, melhoria de base hidrográfica, autocodificada, vazões específicas mensais, nós já temos condições de, no caso do Meia Ponte, como foi no caso do Piancó, emitir com vazões mensais. Mas, só uma outra observação. Eu me lembro a não ser que o uso tenha uma vazão constante. Aí vai ser uma vazão igual janeiro, fevereiro, março, abril, né? Certo. Eu me lembro, viu, Magno, na nossa reunião que nós fizemos, essa que o Júber está falando, nós estamos fazendo uma revisão na resolução 22, o OG mesmo comentou que para implantar o sistema de vazão sazonal, de outorga sazonal, vai ter que rever todas as vazões. Eu peço até desculpa por não lembrar que na resolução 22 já havia previsto esse dispositivo e que no Piancó, como você disse, é uma subbacia muito específica, né? Então, se trata de pouco tipo de usuário, mas na bacia como um todo, é um expediente que vai, para implantar, vai ter que revisar todas as outorgas vigentes, porque elas estão previstas com a vazão de referência, como a Q95, que é a média do todo o período histórico. Isso, né? Não precisa revisar, não. As vigentes, elas permanecem. As vigentes vai ser uma segunda etapa, tá? Mas as que estão solicitando, elas já vão sair sazonais, tá? Porque o que acontece? E o OG tem razão, a revisão necessária para emitir uma outorga que eu especifico na outorga o mês de janeiro, fevereiro, março, a quantidade de água em cada mês, né, que no caso do agro, ela tem uma
no período de chuva ela tem um jeito de ser, no período seco tem outro jeito, são vazões distintas, que não é no caso da geração hidrelétrica nem do saneamento. Eu preciso principalmente saber quanto de água que passa mês a mês em cada ponto de controle. Então o problema não está na emissão da outorga em si, está em saber e conhecer mensalmente qual é a Q95, mês a mês, a Q95 de janeiro, Q95 de fevereiro, Q95 de março. Por exemplo, quem ganha com isso também? O setor agro na pecuária. Tá? A pecuária vai e constrói um barramento. Ou qualquer setor que faz barramento. Tá? Qualquer setor que faz barramento, nas outorgas atuais, ele, pela legislação atual, que vocês estão revendo na 22, ele tem que soltar, ele tem que liberar a Q95 média como defluência, não é isso? Tem que liberar a Q95. Muito bem. Liberar a Q95 média anual em dezembro é uma coisa. Agora, liberar a Q95 média anual em agosto e setembro é outra. Né? Mas, Marco, desculpa te interromper, mas esse está sendo exatamente o ponto que a gente está discutindo na revisão da 22, que é exatamente essa condição de que a Q95 média, se você pegar ela em setembro ou em agosto, ela é muito pequena. E talvez, em função disso, a qualidade a vazão residual seja insuficiente para manter a manutenção das condições do rio. Entendeu? Aí esse está sendo o nosso questionamento no ponto agora que a gente está discutindo lá na revisão da resolução. Tá. Essa é uma questão, inclusive, assim, que vamos dizer, eu estou num rio natural. O que eu observo, né, Juber, na condição natural de um rio? Eu observo vazões maiores na chuva e vazões menores na seca. É o que é a condição natural. Então, o que o sistema mais moderno de outorga faz é procurar a condição natural, é buscar a condição natural, é autorizar o uso da água conforme condição natural. Por isso que ela se amolda melhor, uma outorga que tem essa sazonalidade, ela se amolda melhor, né, na condição natural. Ela é, do ponto de vista de sustentabilidade, mais interessante. É esse o ponto. Camila, e depois Bruno. O Bruno levantou antes, pode falar, Bruno. Bruno, por favor. Pode ficar à vontade, Camila. Depois só queria fazer uma complementação para auxiliar aí o Marco, mas acho que você deve auxiliar antes da minha fala. Eu até já comentei isso com você, né, Marco? Essa questão das barragens que regularizam vazão, eu vejo que é importante, sim, ela não ter tanta sazonalidade, porque uma das vantagens é que se a gente tem um Q95 médio, na época da seca, vai ter uma vazão maior, né, do que teria naturalmente se for seguir a vazão sazonal. Então, acho que... E na época da chuva, teria que liberar uma vazão muito grande que dificultaria a recuperação do nível do barramento para que ele consiga regularizar a vazão nos meses que mais precisa. Uhum. Ok, depois eu vou comentar. Bruno. A gente entrou nesse ponto, acho que é uma matéria até do outro grupo, mas acaba convergindo. Como o nosso tempo aqui está meio escasso, os amigos aí estão com pressa, mas só para a gente dar uma elucidada, porque esse assunto vai chegar no outro lugar e a gente está tratando aqui. Uhum. Eu concordo com o Juber, da preocupação dele quando a gente chega nesses períodos mais críticos, e é justamente por isso que existe essa percepção, né, essa proposta de sazonalidade. Vamos pegar ali a Bacia de São Marcos, né? Nós temos uma produção expressiva de soja, e de milho e de feijão, por exemplo, e essas culturas elas são produzidas justamente no período de maior pluviosidade. Só que durante esse período nós temos os períodos de intermitência de seca. Então essa outorga, digamos assim, ela vai disponibilizar água para a gente fazer a complementação da irrigação frente à necessidade hídrica da planta.
tá? Então, quando a gente fala de outorga sazonal, é justamente retirar mais água no momento em que ele tem mais água, e no momento que a gente necessita de... E no momento que a planta necessita de menos água, é uma questão complementar. Quando a gente sai dessa... Início da primeira safra, 15 de outubro. 15 de outubro a gente já começa a ter um nível de pluviosidade maior, a gente já inicia a estação chuvosa, né? Então os reservatórios começam a aumentar, o próprio reservatório no solo. O grande reservatório é o solo. A expressão no rio e na barragem é sinônimo de um bom trabalho feito lá em cima. E isso sim a gente precisa pensar numa questão de padronização, mas isso vem num outro momento. Então a gente vai trabalhar a soja, o milho na segunda safra e o feijão ainda no final com uma disponibilidade hídrica. O restante das culturas, que é uma área muito menor, vai trabalhar nessa outorga já limitada, sabe? Que são culturas de alto valor agregado, por exemplo, alho, batata, cebola. Vai irrigar muito menos, né? Vão trabalhar nisso. Então, é justamente para a gente poder entender a disponibilidade hídrica, para a gente poder ter uma segurança de produção. Não é para utilizar a água no período que está mais crítico, pelo contrário. É para a gente poder reduzir a nossa área e entender aonde está, para a gente não comprometer a disponibilidade do manancial de abastecimento. O caso aí do Meia Ponte, né, como a gente está trabalhando com outras culturas, não são grandes culturas, né, são culturas que estão mais ligadas à agricultura familiar, sim, nós vamos ter uma disponibilidade, nós vamos precisar de uma disponibilidade hídrica talvez o ano todo, mas a gente precisa entender as janelas, isso pode acontecer até mesmo numa planta industrial, né? Aumenta a produção, que depende de água no momento onde a gente tem mais chuva, diminui a produção no momento onde há uma certa criticidade, né? A planta industrial ela consegue trabalhar dessa forma. E dessa mesma maneira. Por isso, Gilber, eu entendo a preocupação, mas, na verdade, a sazonalidade da outorga frente à disponibilidade hídrica, nesse período onde tem mais água, ela traz mais segurança hídrica do que insegurança. Tá? Na verdade, ela não traz insegurança nenhuma. Né? Então, é só para a gente poder entender como funciona essa dinâmica. E por isso que o setor que nós representamos, para a gente é muito importante isso, sabe? Para que a gente possa realmente garantir uma produção de qualidade, em quantidade, e realmente trabalhar nessa balança, né? Só para dar essa elucidada, acho que eu contribuí aí, Marco, com a sua explicação aí sobre a sazonalidade. Perfeito. Não sei se ficou claro, se ficou alguma claro. dúvida também, fica à vontade. Ficou claro. Só vou fazer um comentário e, na sequência, eu passo para o Antônio, o Kenny e o Reiser. O que o artigo 2 proposto aqui está falando é em termos da disponibilidade, tá? Não está falando nem da demanda, que será considerado como disponibilidade para fim de alocação, né, aquela disponibilidade mês a mês. Agora, vamos supor que uma barragem, no caso do Meia Ponte, decida-se que uma barragem, no caso do Meia Ponte, né, em cada mês ela utilizará a vazão X, é como sai na outorga, tem que ter a defluência tal. Isso pode ser distinto para o Meia Ponte. O que eu estou falando do ponto de vista da disponibilidade, para aderir, está aderente àquilo que o Estado de Goiás já colocou como pacífico, né, é que a disponibilidade a ser considerada ela é mês a mês, né, e não só mês a mês, como também para cada ponto de controle. É isso. Nós ainda não entramos na demanda aqui. Por favor, Antônio, Kenny e Reiser. Bom, eu queria fazer só um comentário rápido com relação ao que vocês falaram, que é o seguinte, eu vejo que esse aproveitamento melhor da água no período chuvoso é um ganho expressivo. Agora, por outro lado, no período seco, vai haver uma redução dessa disponibilidade, se consideradas vazões sazonais, não é mesmo? E aí vai penalizar muito os usos consultivos que fazem, né, as outorgas para usos consultivos, porque vão ver reduzidos as suas vazões nesse período seco, né? E os decretos de risco de escassez, eles já estão aí justamente para... Eles já explicitam esse acordo da redução, né? Kenny, por favor. Pessoal, bom dia. Para quem eu não cumprimentei antes. Não tive tempo de me apresentar, mas eu acho que vai ficar para uma próxima oportunidade devido ao tempo escasso. A convite do Ardes eu estou aqui, mas na verdade não é função de uma ou outra usina. É mais para tentar contribuir de alguma forma com uma visão, quem sabe, técnica ou alguma pegada científica
ou algum tipo de contribuição referente aos trabalhos que a gente tem desenvolvido no meio acadêmico. Então, quando se fala sobre essa sazonalidade, eu concordo com a Camila frente ao fato de você estar criando uma regularização ali mais padrão, esperando assim, o comportamento natural do curso d'água, e também com, com o Antônio, frente ao fato de que, de fato, quando você regularizar, quando você considera a série total, né, a Q95, ela é diferente, vamos dizer assim, ela tende para o mínimo, né? A regularização seria para o mínimo. Agora, se você fizer uma regularização sazonal para janeiro, você dá um exemplo aqui, às vezes vai ter o dobro do que você teria que verter, né? E posteriormente para março, estou usando um exemplo prático aqui. Às vezes 2,5 vezes, para abril o dobro também, até que você chegue ali em setembro, outubro, que você vai chegar próximo da vazão da Q95, semelhante à Q95 total, e não da sazonal. A minha dúvida, é uma dúvida, né? Se, de fato, para reservatórios, aqueles que já estão consolidados, né? Não aqueles que estão em projeto ainda, para esses reservatórios, eles, de fato, vão acabar sendo penalizados, e para os novos reservatórios, eles deveriam, então, ser redimensionados, levando em conta esse efeito de sazonalidade. Como é que, se meu ponto de vista estiver certo, né, se for, de fato, esse raciocínio, não geraria um certo transtorno, pelo menos a nível de outorgas referentes a armazenamento de água, por represamento dos cursos de água? Eu creio que é um tema que a gente pode aprofundar, Kenny, mas eu não entendo que há uma penalização. Eu acho que até pelo contrário, né? Como dizem os advogados, salvo melhor juízo, é o seguinte: se eu tenho, né, se um projetista ele considera dentro do seu projeto de barragem, né, que aquele barramento, aquele reservatório de água, ele precisará defluir na época seca, tá? Uma vazão que seja compatível com a vazão natural da Q95 para a época seca, né? E também na época úmida, uma vazão que seja compatível com a vazão natural da época úmida. Não sei, me parece que ele otimiza o reservatório, mas, claro, é um ponto aí para a gente aprofundar, mas o que o artigo 2º está falando aqui não é isso. Tá? O que o artigo 2º está colocando aqui é que a disponibilidade que será considerada, tá, para fins de alocação, a alocação ela vai para o setor de saneamento, a alocação para uma barragem do setor de saneamento será necessariamente a Q95 de setembro, outubro, novembro, a defluência. Não estamos falando isso aqui. Isso aí vocês estão tratando lá na resolução, na 22. O que a gente trouxe aqui para o artigo 2º é que essa disponibilidade ela será considerada mensalmente no processo de alocação. É só isso. Não avançamos mais do que isso aqui. Entendi. Tá? De fato, eu acho que vale a pena contribuir, porque como existe um grupo paralelo trabalhando em cima de uma resolução, talvez seja até bom jogar isso aí para eles tocarem no assunto lá no momento, né? Porque vai, pelo menos, não sei se vai ser só com base no grupo de trabalho aqui sobre a bacia do Aqui Meio Ponte, né? Então, os reservatórios da bacia do Meio Ponte, eles, teoricamente, eles mudariam. O projeto ele não serviria mais. Eu mandei um printzinho de algumas tabelas referente a 4 projetos, 4 Q95, levando em conta 20 anos de dados históricos, tanto mensais quanto total, e, de fato, a observação ela ainda se sustenta, né? Mas só, talvez, eu acho que quem vai aproveitar melhor isso é o Bruno, eu não sei se é ele que está com a equipe, né, trabalhando com isso.
Vocês desculpem, porque eu não conheço praticamente ninguém. Não, tem um grupo que é coordenado também pela SEMAD, que está revisando a resolução sobre a outorga de direito de uso da água, que está tratando disso. Lá quem coordena é o Og e o Reiser, ele está junto lá. Tá? E já passo a palavra aí para o Reiser. Por favor, Reiser. Bom dia a todos e todas. Só queria sugerir, Marco, acho que essa discussão é importante, mas só para, acho que sugerir que a gente deixe essa discussão para ser travada lá no grupo de outorga sazonal e que você pudesse dar continuidade para a gente entender que vai precisar trabalhar a questão da sazonalidade, como já foi entendido, porque é o jeito de colocar, de fazer a regularização do uso e fazer a boa gestão na bacia, só que a gente entender quais são os passos para a gente enfrentar, porque senão a gente já começa a discutir sazonalidade, sendo que o que você está apresentando são os passos que a gente vai enfrentar ainda. Né? E tem mais duas páginas, mais uma página e pouco de artigos, de diretrizes, senão a gente começa a discutir tecnicamente as questões sem entender ainda o montante do que a gente vai fazer. Resumindo, eu estou fazendo aqui o trabalho do Og, deixa o Og fazer o trabalho dele lá, né? Exatamente isso. Muito bem. E um outro ponto, obrigado, Reiser. E um outro ponto importante é que quando tem os reservatórios, né, eles podem atrapalhar ou podem beneficiar do ponto de vista de disponibilidade hídrica, tá? Tem a tese A e tem a tese B, dependendo da região do país, tá? Mas aqui a gente também trouxe para o artigo 2º, que a disponibilidade também considerará a regularização dos reservatórios, tá ok? Que é o que foi feito, por exemplo, lá no São Marcos, tá? Tá sendo considerada a regularização trazida pelos reservatórios. Continuando, artigo 3º. O limite máximo de alocação de vazões será associado a cada ponto de controle definido pela Secretaria de Meio Ambiente. O que a Secretaria de Meio Ambiente vai definir? Os pontos de controle e apresentá-los aqui para vocês, ou seja, a alocação ela vai ser realizada de forma regionalizada, tá? Não é na bacia como um todo, porque senão o que vai acontecer na realidade? Vai ser atingido esse limite no alto meia ponte primeiro, e vai ser atingido esse limite no baixo meia ponte depois. Tá? Eu posso parar de alocar vazões, parar de emitir outorga no alto meia ponte e continuar emitindo até couber, até que caiba, né, lá no baixo meia ponte. Tá bom? Isso que o artigo 3º está falando, e o parágrafo único é que em alguns desses pontos de controle para alocação serão instaladas estações fluviométricas objetivando o monitoramento hidrológico da bacia. Tá? Vamos supor que a gente vá fazer esse processo de alocação considerando 10 sub-regiões da bacia, que eu estou chamando de ponto de controle. Tá? O ponto de controle é a foz da sub-região. Então, em cada uma dessas 10 regiões, não vou ter lá na frente uma estação fluviométrica nas 10. Pode ser que eu tenha em 5, para acompanhar o estado hidrológico da bacia, tá bom? É isso que está no parágrafo único. Artigo 4º. A demanda por água para usos consultivos a ser considerado no processo de alocação será calculada com base na vazão média diária ou mensal a ser definido pela SEMAD. Tá? O que isso significa? Marco, diga, não por seria favor. a disponibilidade de água, não? Aqui é a demanda. Eu vou explicar por quê, Antônio. Isso é bom para alocação, que isso fique aqui, que a SEMAD cumpra essa regra, tá? E eu vou falar por quê. Se não tiver essa regra, a SEMAD tende a emitir outorgas pela vazão da motobomba, que é a vazão instantânea. Aí a pergunta é, em qual percentual do tempo todas as motobombas estarão ligadas ao mesmo tempo na bacia do meia ponte? Baixo percentual. Dificilmente todas as motobombas outorgadas vão estar ligadas ao mesmo tempo.
todo mundo vai estar irrigando ao mesmo tempo, todo mundo vai estar fazendo tudo ao mesmo tempo. Se fosse assim, isso é mais apropriado de bacias de pequeno porte, onde a chance de se ligar todas as motobombas ao mesmo tempo é maior. Aí considera vazão instantânea. No caso do meia ponte, não. É uma bacia maior, grande, tem a parte alta, média, baixa e tal. Então, nós vamos considerar a demanda da motobomba uma demanda média, né, do conjunto de motobombas instalados ali na bacia para o processo de alocação. O que isso significa? Que teremos aí uma quantidade maior a ser disponibilizada do que se nós considerássemos que todas as motobombas seriam ligadas ao mesmo tempo instantaneamente. É isso. Por isso que é demanda mesmo, tá, Antônio? E aí o artigo 5º é a pauta da nossa reunião, esse é o mais simples. Tá? Como será alocada essa água? Qual é a proposta da SEMAD? Tá? Em algumas etapas, serão adotadas as seguintes etapas sequenciais para alocação de vazões no processo de análise do pedido de outorga. E uma outra coisa, não precisamos sair hoje aqui com isso acordado, tá, gente? Aí a gente dá um tempo, cada um pode contribuir e tal, e a gente faz uma outra reunião sobre isso. Vou apresentar aqui todas as etapas aqui, na sequência. Quais são as etapas de alocação? Primeira, nós vamos, né, ter que subtrair do limite máximo outorgável associado a cada ponto de controle aquelas outorgas que estão vigentes. Ou pedidos de renovação. Pedido de renovação não altera vazão demandada. Transferência, passar de uma pessoa para outra também não altera vazão demandada. Alteração ou alterações de outorgas existentes sem aumento de vazão ou volume. Ou seja, as outorgas vigentes que estão ali e tal, continuam vigentes. Tá? E mudou titularidade, renovou e tal, tranquilo. Ressalvadas aquelas outorgas, né, os outorgados não implementados no prazo legal. Isso aqui é um ponto que a gente pode discutir, tá? Que é esse ponto do prazo legal. O que isso quer dizer? Quer dizer que, vamos supor que alguém na bacia tem uma outorga, tem em mãos uma outorga para implementação do projeto. O projeto ainda não começou a tirar água. Normalmente isso é dado, essa outorga, ela é dada para 3 anos e depois pode até ser prorrogada mais 3 anos. Tá? O que nós estamos falando aqui é que se não for implementada a outorga naquele período, aquela outorga volta, a água que foi alocada para aquela outorga volta para o pacote de água disponível. É isso que está sendo falado aqui. Tá? Em bacias críticas, a gente coloca esse dispositivo. Por quê? A pessoa pediu uma outorga, 3 anos para implementar, não implementou, numa bacia crítica, ele está indisponibilizando água para alguém que precisa dessa água. Esse é o conceito, tá bom? Aí, então, tirou, vamos supor que nós temos ali uma vazão disponível por ponto de controle X, X1, X2, X3, até o X10. Uma vazão disponível em cada um dos pontos de controle. Tá? Tirou dali aquilo que já está outorgado. Tá? Uma questão de segurança jurídica. O cara já tem outorga. Item número 2. Vão fazer aquela convocação, aí o agro vai entrar em campo. Tá? Vão fazer a convocação para novos pedidos de outorga, pessoas que ainda não fizeram pedido, para captação localizada a montante do ponto de Goiânia, tá? Constante no cadastro de usuário de recursos ISO, o CADUR, que foi feito em 2019. Esse grupo, o próprio comitê, tem um pacto relacionado àquele cadastro de usuários, que são aqueles pequenos produtores rurais e tal, que fizeram aquele CADUR na expectativa. Eles estão sendo, vários deles estão sendo monitorados, as suas vazões estão sendo monitoradas, né, para ver quanto consomem de água e tal. Então, entraria a possibilidade
daqui um chamamento para que essa turma pedisse a sua outorga. São usos de pequena monta. Tá? Inciso 3. Análise dos pedidos de outorga referente ao inciso 2, ou seja, o do CADUR lá, né? E pedidos requeridos até 31 de dezembro de 2019, inclusive os indeferidos em 2019, considerando o balanço hídrico em cada ponto de controle. Ou seja, a nossa proposta é que a gente faça essas alocações da forma de cronologia. Entrou a turminha do CADU, aí vamos ver lá, em cada ponto de controle, quem entrou com pedido de outorga e teve a sua outorga indeferida em 2019. Vamos tentar alocar essa turma. São mais ou menos, na reunião passada, nós apresentamos essa informação, são 300, 250, sei lá, sujeitos à outorga que estão aí. Havendo disponibilidade hídrica remanescente, chama a turma de 2020. Chama não, já tem os pedidos de 2020. Quem solicitou e quem foi negado. Esse quem foi negado é aquela pergunta da Elaine Farinelli, tá? Que é aqui, poxa, Marco, mas e o pessoal que pediu lá e foi negado e agora tem o processo de alocação, eles estão fora do jogo? Então a gente está resgatando da mesma forma que isso está sendo resgatado lá no São Marcos também, tá? Sobrou água. Aí vamos supor que já esgotou água em 6 pontos de controle, mas tem 4 pontos de controle que ainda tem disponibilidade. Chama a turma de 2021. Quem pediu, quem foi negado, sobrou água. E só tem mais 2 pontos de controle com disponibilidade hídrica. Chama a turma de 2022. E aí a gente fecha o processo, né? Salientando no inciso 7, que em qualquer momento a SEMAD poderá realizar ajuste nas outorgas, nas vazões outorgadas, com o objetivo de aumentar a eficiência do uso na bacia. O que isso quer dizer? Nós já identificamos, a SEMAD já identificou, em alguns casos, que ou por qualquer motivo, né, uma outorga vigente, ou uma solicitação dessas, a solicitação não, uma outorga vigente, ela está com uma quantidade excessiva, muito além, né, daquilo que hoje é necessário para a atividade dela. Isso precisaria estar aqui no inciso 7? Não. Não, por quê? Porque a outorga ela é um ato que ele já prevê essa alteração, caso necessário. Vão ficar alterando? Raramente os órgãos gestores alteram uma outorga dentro da vigência dela. Então, nós só estamos trazendo para cá, para o inciso 7, que caso seja necessário esse dispositivo, por estarmos numa bacia crítica, ele será utilizado, mas ele já é previsto legalmente. Tá? E aí o artigo 6, finalizada o processo de alocação negociado, fechou os 10 pontos e tal, fechou, a SEMAD definirá e notificará um conjunto de titulares de outorga que deverão instalar e manter sistema de equipamento de medição que permita o monitoramento das captações de água. Essa é a proposta, amigos. Abro para discussão. Já falando que nós vamos dar um prazo aí de 1 semana para as contribuições de vocês. Eu não modifiquei nada em relação àquelas que eu enviei ontem à noite, tá? Então é exatamente essa proposta aí. Bruno. Então, agora que você passou isso, a gente tem 1 semana, né, para analisar. Eu estava discutindo com o Thiago, realmente, acho que tem alguns pontos aí do artigo 5º que acho que a gente precisa dar uma lida com mais atenção mesmo. Tá. Mas eu acho que ficou, eu acho que é isso, né? Eu acho que ficou bem dentro do em termos de
em termos de step. documento, né? O Aham. esquema, eu acho que é isso mesmo, né? Libera trabalhando por essas etapas, eu acho que Isso. ficou interessante. Ok. Kenny? Marcos, só aproveitando a deixa, sem mudar o foco, aqui 95 lá, total seria para um reservatório qualquer, de 0,12 metros cúbicos por segundo, e se fizer a média de janeiro a dezembro, ela vai para 0,24, então ela dobra. Mas agora, voltando nesse assunto aqui, quanto a essas outorgas, vai ver a questão da disponibilidade dessa área incremental aí, né, em função do ponto de controle. A partir dessa disponibilidade, ver o que tem de outorga vigente, vai levando em conta as outorgas solicitadas ano a ano de forma decrescente. Uhum. Só que essas outorgas solicitadas, às vezes pode ser que muitas vezes acabam que o empreendimento, por não ter tido, às vezes em tempo hábil, deixou de ser levado, vamos dizer assim, simplesmente abortou o plano, né? Não sei quantos desses, mas que haverá casos, sim. Não seria um consumo de tempo desnecessário, no primeiro momento, analisar todas essas que foram solicitadas, ao invés de, por exemplo, comunicar os empreendimentos que solicitem novamente, a partir de então? Essas solicitadas por uma questão de ato administrativo, Kenny, a gente não pode deixar de dar resposta, não. Nós temos que dar a resposta. Vai acontecer, eu acho que pode acontecer o seguinte, né? Alguém que pediu uma outorga em 2019 mudou o planejamento do negócio e implementou o empreendimento em uma outra bacia, tá? Aquela outorga vai estar disponível, assim, ela não vai chegar até o final, né? Porque todos eles serão contactados, né? Todos esses que solicitaram, né? Eles serão contactados, terão um momento de interagir, né? De aceitar ou não aceitar as condições, né? E de serem ou não serem outorgados. Tem esse contato, sim, com o requerente, permanente, no processo de alocação, sim. As outorgas requeridas, por exemplo, durante esse período em que o GT estiver trabalhando, elas serão levadas em conta também, ou apenas a partir da última etapa. Elas não deixam... qualquer empreendimento pode pedir uma outorga hoje lá. Se elas entrarem agora, digamos que eu estou falando mais em função do interesse coletivo, né? Se a demanda for feita agora, né, a outorga for solicitada agora, ela vai passar para o final da fila ou ela vai ser inicialmente analisada? Porque se vai começar olhando, por exemplo, 2021, 2020, quem pedir agora, teoricamente, cairia no final da fila, ou ser analisado nesse primeiro momento, já que é uma demanda vigente, né? Vamos dizer assim, é uma demanda de um empreendimento que, de fato, precisa fazer uso e está deixando claro nesse momento. A nossa proposta no inciso 1 é que tire todas as outorgas vigentes, elas estão ok, beleza, continuam, tá? Não vamos alterar as outorgas vigentes nesse momento, tá? Inciso 1. Fez todas as etapas, 2019, 20, 21, em 22, a nossa proposta é que, no inciso 6, e tem gente pedindo outorga, tá? Continua pedindo. Havendo disponibilidade hídrica remanescente após a consideração do 2019, 20, 21, né, serão analisados os pedidos de outorga requeridos até 30 de junho de 2022, que foi a nossa primeira reunião aqui. Inclusive os indeferidos até 30 de junho de 2022, que foi quando foi a primeira reunião do grupo, considerando o balanço hídrico em cada ponto de controle. Tá? Então, a gente inicia tirando todas as outorgas vigentes, passa para as outorgas solicitadas em 2022, fechou,
2019, fechou, depois para 2020, fechou, depois para 2021, fechou, e em 2022, aquelas que foram solicitadas até 30 de junho. Né? Porque vamos supor que depois disso tudo, lá no ponto de controle número 10, eu estou usando o número 10 como se fossem ter 10 pontos de controle, 10 regiões outorgáveis dentro da bacia, e que a 10ª seja lá da Foz, tá? Que tem mais disponibilidade hídrica. Vamos supor que depois dessas etapas todas chegou e ainda tem disponibilidade hídrica no ponto de controle 10. Aí a gente, né, o grupo de alocação decide, olha, temos disponibilidade hídrica ainda na região 10, na 9 e na 10. Aí a gente analisa, tem novos pedidos? Esses novos pedidos que entraram depois, a partir de 1º de julho de 2022, tem pedidos que estão lá na 9 e na 10? Se tiver, aí a gente toma a decisão lá na frente. Essa que é a ideia, Kenny. Quanto à ordem temporal, muito interessante, inclusive é sazonal. Agora, espacial, me parece que quem está a montante, vamos dizer assim, a partir da cabeceira, teria prioridade. Não, é tudo junto. É tudo junto. É claro que, assim, dentro do... Vamos pegar uma microrregião, uma região de montante em Umas, tá? Vamos pegar em Umas. O processo busca, Kenny, a alocação negociada, ele busca, no caso lá de Umas, alocar todos os pedidos, vamos pegar só 2019, que ele vai se repetir para os outros anos, né? Todos os pedidos de 2019 que estão na região ali de Inhumas, havendo disponibilidade hídrica, a alocação busca acomodar todos esses pedidos ali. Acomodar como? Vamos supor que um pedido seja para uma área irrigada de 30 hectares de hortifruti ali na sub-região de Inhumas. Muito bem. E que tenham 10 pedidos desse lá. Na negociação, nós podemos chamar esse pessoal e falar, olha, não dá para 30 hectares para todo mundo com aspersão convencional. Se vocês mudarem para microaspersão, é possível acomodar todo mundo, porque a vazão demandada será menor, é possível. Topo. Então, tocamos o barco. Eu acho que a pergunta está mais voltada para exatamente esse cenário do meia ponte. A disponibilidade hídrica montante é menor e a demanda é maior. E acontece o inverso, pelo menos hoje, né? Vamos dizer assim, no terço inferior da bacia. Então, é por isso que eu estou julgando que talvez na prática isso acabe acontecendo. Mas no terço inferior da bacia, que tem maior disponibilidade, né? O que acontece? Você tem uma maior disponibilidade e eu estou considerando também que, pelo menos no nosso análise geoespacial aqui, o grande número de pedidos, é claro, é aquilo que eu mostrei na reunião anterior, né? Existe uma característica, um DNA, uma digital da bacia, tá? Com muitos pedidos para saneamento na região ali de Aparecida, questões relacionadas à distribuição de água ali naquela parte mais alta, pequenos projetos de irrigação ali na região mais alta, e no terço mais médio final, muita agricultura, né? Que é uma característica ali da bacia. Então, essa regionalização da alocação, ela considera, para não penalizar, né, os que estão mais para baixo, em função, porque tem tributários que vão entrando ali e aumentam a disponibilidade lá para baixo, né? Por isso que, assim, ao invés de fazer uma alocação geral na bacia, a gente considera essas regiões em função da sua disponibilidade ali, naquela região, localmente, né? Porque senão eu teria que, eventualmente, privilegiar
a parte alta, por ter muita demanda lá em cima, né? E vamos dizer assim, penalizar a parte baixa, né? Então, por isso que nós consideramos, né, julgamos por bem regionalizar a alocação. Como fizemos lá no Piancó. E deu certo. Vamos aprender junto no processo de alocação do Meia Ponte? Vamos. É natural. Pode ter... ó, Marco, aqui, olha, essa parte aqui, nós não previmos isso aqui, naquele... A gente faz ajuste. Tá? Por isso que ele é negociado, é um processo mais flexível que permite, né? E essa é a proposta da CEMAD. A gente entra nesse acordo juntos, tá? Mas com as regras já definidas aí. Se lá, em algum momento, Marco, CEMAD, grupo de alocação, tem uma sub-região com uma característica tão específica aqui, que eu acho que a gente poderia criar um ponto de controle ali e fazer um processo de alocação ali. Ok, vamos negociar e fazemos. Eu acho que essas coisas elas vão acontecer no caminho. Bruno? Eu acho que você tocou num ponto importante, né? Que isso é um processo de aprendizado constante. E se a gente for ver aqui o estado de Goiás, né? De novo, a gente tem que falar sobre isso. O estado de Goiás está bem à frente de outras unidades da federação. Vamos fazer uma análise, a gente tem quatro análises dessa acontecendo simultaneamente no estado, ou em fase já de acompanhamento, ou em fase de implementação, né, ou em fase, né, então a gente pega desde o marco regulatório de São Marcos, que é uma leitura, nós temos o Piancó que já foi implementado, mas que está na fase de acompanhamento, tem a região ali do Rio dos Bois, né, o Fabrício está acompanhando lá. Isso, o Fabrício acompanha, esqueci o Lages, Verdinho, Abóboras, né? E agora aqui no Meia Ponte, né? São quatro estratégias, são 4 objetivos iguais com estratégias diferentes, né? Então, eu acho que é um processo de aprendizado constante. Eu acho que a tendência, eu vejo que no futuro, com uma base de dados forte, com uma série de outras questões, é que cada região hidrográfica do nosso estado tenha o seu marco regulatório, digamos assim, né? Então, ela vai ter uma robustez maior. E eu acho que o Estado está caminhando para isso. Esse processo de aprendizagem constante traz essa segurança. Então, eu acho que é uma iniciativa, a gente tem que parabenizar pela vontade aí em resolver problemas que são muito, muito sérios, né? E eu acho que essa região do Meia Ponte, ela carecia de uma solução. Pode não ser melhor, né? Não vamos pensar nisso, pode não ser melhor, mas ela traz para a gente a possibilidade de melhorar sempre, né? Então, eu acho que eu falei que não pode não ser melhor, mas a minha leitura é a melhor, tá? Mas, se tudo der certo, a gente vai conseguir fazer o melhor processo e que o próximo vai ser melhor do que o do Meia Ponte, assim, sucessivamente, né? Então, é isso, Marco. É um processo de constante aprendizado mesmo e a gente está no caminho certo. Tá, ok. Obrigado, Bruno. Inclusive, foi uma colocação do Bruno lá atrás sobre o marco regulatório da bacia do São Marcos, do Meia Ponte. Esse processo vai levar naturalmente o comitê da bacia a um marco regulatório, em função desse aprendizado no processo de alocação. A gente só precisa, para startar a própria alocação em si, né, de ter esse regramento para ficar claro para todo mundo, né? Então, a CEMAD a Secretaria Executiva completa, né, vai enviar para todo mundo que está presente, todos os membros desse GT, essa proposta para as contribuições de vocês aí até sexta-feira que vem. Tá bom? Algo mais? Eu acho que, só uma complementação, acho que a gente até aproveita o Thiago aqui, o presidente do CBH agora, né? O comitê mais jovem aí que a gente tem no estado, eu acho que já até surge um desafio, né? Como a gente está iniciando trabalhos nessa unidade de gestão de recursos hídricos, a gente já pensar nessas questões, porque é uma região grande, né? Com muitos desafios,
já tem uma certa disputa pelo uso da água ali que acontece, né? Não, é mais midiático do que realmente, mas existe já um mapeamento sobre isso, né? Então, de repente, se a gente já inicia num comitê de bacia cômodo agora, né, um processo já de inteligência de gestão de recursos hídricos, já pensando nas alocações, eu acho que já surge aí um bom grupo de trabalho para o agora, né, num futuro próximo. Fica a dica para o presidente do CBH agora. Boa a dica, é importante, mas acredito, Bruno, inicialmente no agora nós devamos estar fazendo um trabalho, né, de base ali. Claro, mas já fica a dica aí, eu acho que é importante mesmo a gente estar discutindo isso. Fazer o plano da bacia, né, presidente? Exatamente. Mas o plano da bacia já com o tempero dessa alocação negociada é interessante. Não que vá fazer a alocação negociada no plano, né? Não é o momento. Mas assim, o plano ele já pode ir apontando um plano desenhado, né? Por exemplo, que já tenha constante no plano, pontos de controle, né? Mas enfim, isso é da pauta lá do comitê. Tá bom? Ok. Senhores, manifestações Marcos, finais, por favor. Antes de você terminar... Não, já tá na plenária. Como é que você chama? Plenária livre? Não, cabine livre? Não, como é que é? Tribuna livre. Tribuna livre, isso aí. Antes de terminar, eu queria te parabenizar que você fez uma minuta de regulamento que não sofreu mudança de uma vírgula. Passou na íntegra. Por enquanto, não, né? Esse povo é exigente, viu, Marco? Esse povo é exigente, eu sei. Mas é que eu já estou andando com esse povo também, como o Bruno falou, em 3 outros processos, né, Antônio? Tá certo. Mas saber de você quais são os próximos passos. Nós paramos na reunião passada para definir aquelas reuniões setoriais, né? Você já tem um cronograma para aquelas reuniões, para nós nos prepararmos? Eu vou passar o mais rápido possível, tão logo a gente finalize a regra do jogo, aí a gente marca as reuniões, começa a marcar as setoriais com um prazo para vocês se prepararem. E aí vai aquele questionário e tal. Eu estou achando que vocês se assustaram com o tamanho do questionário, talvez eu reduza ele um pouquinho. Não, quem assustou foi o Fábio. Ele achou que vai pegar o nome de cada pessoa do Poço Artesiano lá de Aparecida. Aí assusta mesmo. Tribuna livre. Alguém mais quer se manifestar? Se não, então eu agradeço, gente, assim, essa reunião às 8, vocês terem atendido essa reunião às 8 da manhã, são 9h15. Vou pedir ao Felipe da Secretaria Executiva que encaminhe para todos vocês essa minuta, né, para as contribuições. Felipe, aí você já põe, tá? Para enviar para vocês dar completa as contribuições até dia 15 de julho. Correto. Tá bom? Obrigado, bom dia para vocês, boa sexta-feira. Curtam com a família esse fim de semana, tá bom? Bom dia. Bom dia, tchau, tchau. Bom dia a todos. Tchau, bom dia a todos, bom fim de semana. Dia, obrigado. Vocês também. Bom fim de semana.